esse custo básico que não inclui hospitalizar, ficar, ou até morrer, era muito maior do que o preço da vacina. Então, quando eu falo influenza, eu falo saúde, em primeiro lugar, segurança, uma vacina muito tempo usada, e benefícios importantes, individuais e coletivos, do ponto de vista econômico e social. Olá, eu sou a doutora Isabela Baralé, sou pediatra e sou diretora médica da vacina. E hoje vamos falar de mais um vírus que causa infecções respiratórias. VSR é um, Covid é outro, e agora vamos falar da influenza, conhecida por todo mundo. Muita gente fala das diferenças, entre a gripe causada por influenza, assim que eu gosto de falar, porque quando fala gripe, tudo pode ser gripe, e os resfriados, que sempre foi há muito tempo essa diferenciação. É impossível, porque qualquer dessas infecções respiratórias podem ser só um resfriadinho na aparência. Na maioria das vezes, vão ser só um resfriadinho. Então, se está tossindo mais, se tem menos febre, isso não tem validade científica. O que vale é que qualquer sintoma respiratório pode ser uma infecção viral. Pode ser bacteriana também, pode ser uma pneumonia. Mas, na grande maioria das vezes, vai ser uma infecção causada por um vírus. Existem dois vírus que são os mais prevalentes hoje, influenza e VSR, que não só causam muitos casos, e com não uma taxa importante de hospitalizações e menos de mortes, eles também geram outro risco. A infecção pelo vírus da influenza, que vocês conhecem como gripe, assim como o vírus sincicial respiratório, eles facilitam, eles abrem, falando de maneira lúdica, eles abrem o seu pulmão para a entrada de uma bactéria chamada pneumococcus. E pneumococcus é uma bactéria que pode causar meningite e pneumonia grave, principalmente, de novo, em criança e idoso. Isabela, você veio aqui falar de influenza. Por que você falou tudo isso? Porque isso é pouco falado. E é muito importante, na hora que você fizer a lista dos prós e dos contras de tomar vacina, é mais um pró que você deve considerar: o risco para a doença pneumocócica. A influenza, ela tem vários outros riscos, além dos diretos, como eu falei já, hospitalização, inclusive em UTI, e óbitos, principalmente naqueles grupos de maior risco, que são as pessoas, os adultos, as pessoas de qualquer idade com doenças crônicas, e as crianças e os idosos. Uma infecção pela influenza, primeiro, se espalha rápido. Eu trabalho com escolas e sei quantas vezes a gente tem surtos de influenza em escola. E pasmem, na sazonalidade da gripe, o início dessa sazonalidade a gente vê principalmente em crianças. Essas crianças levam o vírus para dentro de casa e transmitem para os adultos e os idosos. E esses adultos, as crianças vão ter que faltar aula. Pior, não faltam, É muito difícil deixar em casa, às vezes por um resfriado simples. Mas eu já falei, um resfriado simples significa provavelmente um vírus que vai causar um surto dentro da escola. Ela traz esse vírus para casa, infecta pai, mãe, quem mais, outros adultos que possam morar, infecta os professores, infecta os avós, e aí começa a grande sazonalidade da influenza. Para as crianças e adolescentes, significa perder uma prova, não ir para a escola, perder o vestibular, enfim, perder oportunidades, nem que seja uma festa, Para as crianças, aliás, para os adultos, significa absenteísmo. Isso é, precisar faltar o trabalho. Muita gente vai dizer, mas faltar o trabalho doente é muito ruim, Só que quando você falta o trabalho, você tem várias consequências negativas, Mesmo que você não vá perder o salário, você tem um compromisso com aquele seu trabalho. Então, você vai deixar um projeto, alguma coisa que você estava fazendo de lado. Para a empresa, significa, que é o segundo surto. Primeiro surto em escola, segundo surto nas empresas. Significa um absenteísmo enorme. Difícil dizer se é pior ou não, é o presenteísmo. É quando você vai trabalhar,
mesmo não estando bom, porque você acha que tem que voltar, enfim, qualquer motivo, e tá ali, ó, na frente do teu computador, ou é um médico que está atendendo uma criança gripada, pelo menos se for fazer isso, vá de máscara, tá? Pode ser qualquer vírus e vai transmitir para outra pessoa. E o presenteísmo na empresa, né, para a empresa, significa pessoas que estão ali de corpo, mas não de alma, nem corpo. Né? Então, eu posso falar aqui 1 hora sobre os desfechos negativos da gripe influenza na população pediátrica e adulto que vão além dos riscos de saúde. Pensa nisso. Eu fiz um estudo uma vez que muita gente diz assim, não vou pagar pela vacina. Bom, primeiro que a vacina da gripe acho que é a mais barata. Mas, enfim, não vou pagar a vacina. E nem todo mundo tem a vacina no posto. E aí você vê, o Ministério da Saúde só está vacinando tal. Então, eu não estou no grupo de risco. Eu estou te mostrando qual é o teu risco. O Ministério vacina quem é grupo de risco para morrer da influenza. Essa é obrigação da saúde pública. Agora, o que eu estou dizendo aqui é uma responsabilidade das empresas, muitas vacinam, e de cada um de nós, principalmente se você é um trabalhador autônomo. Aí significa sem recursos, né, no período que você não está trabalhando. Eu fiz um estudo há muito tempo atrás, e na realidade era com a vacina de catapora, que era nova no país, só tinha na rede privada, né, como a gente já viu tantas dessa forma. E eu fiz um estudo, são vários estudos na literatura, para mostrar que o preço daquela vacina ele é muito menor do que o custo básico da doença. Vamos trazer para a influenza. Primeiro, você pode ficar sem retorno, né, financeiro se você é autônomo, mas ok. Eu vou pegar o exemplo que eu dei lá atrás. Uma profissional autônoma que ganha diária, então só ganha se for a diária, e aí o filho adoece. Dependendo do quadro do filho, com quem ela vai deixar a criança? Já é o primeiro problema. 2, como é que ela vai trabalhar? Ela vai perder as diárias dela. Ela vai ter que levar essa criança no consultório do pediatra, na UBS, vai ter que levar ao médico. Um dia de trabalho perdido. Ela vai ter que ter custos, seja de ônibus, de Uber ou até mesmo de carro, de transporte. Isso já é mais um custo. No mínimo, ela vai ter que comprar um antitérmico. E eu espero que ninguém prescreva antibiótico para ela, mas isso acontece. Esse custo básico, que não inclui hospitalizar, ficar, né, ou até morrer, era muito maior do que o preço da vacina. Não era o meu tema aqui, mas eu sou assim, você já me conhece. Eu aproveito uma situação que me faz pensar em outra. Então, quando eu falo influenza, eu falo saúde, em primeiro lugar, segurança, uma vacina muito tempo usada, e benefícios importantes, individuais e coletivos, do ponto de vista econômico e social. Vamos falar agora do vírus, né, e da doença. O influenza é um vírus muito antigo, muito antigo. A primeira pandemia de influenza foi a gripe espanhola. Matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Nem tanto quanto matou a Covid-19, mas foi muito grave na época. A gente teve outra pandemia da influenza em 2010, 2009 no hemisfério norte, chegou aqui 2009, 2010. Tivemos que fechar a escola. Não foi grave como foi a Covid, não era tão letal. Mas foi quando a gente viu que gestante, a gente já sabia, mas foi quando ficou claro que gestante é de alto risco para influenza. Por isso que o Ministério vacina gestante. Muita gente tem medo de vacinar gestante. Gestante com infecção respiratória, influenza, entre outros, tem uma chance muito grande de hospitalização, UTI e morte. Perdemos muitas gestantes para a influenza nessa pandemia de 2009, 2010. E a partir dali o Ministério passou a incluir as gestantes no grupo de risco. Mas a adesão continua baixa. E não adianta o Ministério oferecer, a gente ter a vacina aqui na clínica, fazer domicílio, tudo isso a gente faz. Se você não vier aqui, não for na UBS ou não solicitar um domicílio, a responsabilidade nossa, comunicar, explicar. Mas a responsabilidade é de cada um de nós. E aí veio a influenza K. Nossa, quantas perguntas sobre isso. Quanto pânico sobre isso. E justamente num período que esse ano a gente teve muita influenza no final do ano, no ano passado, e todo mundo achando que
a famosa influenza K. A influenza K, 1, não chegou aqui no Brasil. 2, deve chegar agora no carnaval, é a hora que a gente troca vírus com o planeta todo. Mas ela é só mais um vírus da influenza. Então, voltando lá, a vacina da influenza, ela muda todo ano. A Organização Mundial de Saúde define, baseada em vigilância internacional, quais são os tipos de vírus influenza que vão circular na próxima sazonalidade. A influenza K não entrou em nenhum, ela apareceu do nada, mas ela, mesmo você tomando a vacina contra os 3, H3N2, H3N1, H3N2 e o influenza B, você vai ter uma proteção. O K nada mais é que um H3N2. Então, todo ano a gente tem uma vacina adequada para o que está circulando agora, a partir de março, é quando começa a sazonalidade. Isabela, mas eu acabei tomando no final do ano por causa desse surto, que a vacina da gripe protege por 4 meses, que é o tempo que dura a sazonalidade. Não é uma vacina para o resto da vida. Se você tomou no final do ano passado, hoje tem gente que tomou agora, em janeiro, você tem que tomar a vacina desse ano, porque os vírus desse ano mudaram e a vacina também mudou. Então é por isso que todo ano tem que tomar a vacina influenza. Lembrando que crianças com 6 meses até 9 anos de idade, na primeira vez que são vacinadas contra a gripe, contra a influenza, como eu gosto de dizer, precisam de 2 doses, com intervalo de 1 mês entre elas. E ponto. No ano seguinte e nos outros, ela passa a tomar uma dose de reforço anual. Quem tem mais de 9 anos e até os 60 mais, uma dose só anual. Não precisa fazer 2 no início. Só a criança que responde sempre um pouco pior e precisa de um estímulo maior. É isso. Não é que não seja eficaz para ela, só porque ela tem um sistema imune mais imaturo e precisa de duas doses da vacina. A vacina é segura. A vacina, não sei nem repetir aqui quantos milhares, bilhões de doses já foram aplicadas ao longo de décadas em que fazemos a vacinação contra a influenza. Então lembra. E faltou eu falar do idoso. O idoso, igual a criança, ele não tem um sistema imunológico imaturo. Ao contrário, ele tem um sistema imunológico envelhecido. Como tudo, né? A gente envelhece como um todo. E aí, essa situação chama imunossenescência, envelhecimento do sistema imune. Isso faz com que as pessoas com mais de 60 anos respondam pior a doenças, por isso são de maior risco, e às vacinas. Precisam de uma vacina mais potente. E aí, são várias vacinas pensadas assim, cada vez vai aparecer mais uma. Existe uma vacina, existem várias, mas aqui no Brasil existe uma vacina que a gente chama de high dose, de alta dose. São os mesmos vírus, né? Mesmas cepas de influenza, só que ao invés de ter 15 miligramas de cada uma dessas cepas, ela tem 4 vezes mais. Por quê? Porque aí essa quantidade maior de cepas vai fazer com que o sistema imunológico reaja melhor. Então, fica a dica. Quem tem mais de 60 não pode deixar de se vacinar de jeito nenhum e tem a vacina disponível no SUS para eles. E quem pode pagar pela vacina, eu recomendo, se tem mais de 60 anos, que faça a vacina de alta dose. É a que eu faço em mim todo ano. Fechando aqui, eu digo a você, cuide-se. E se você tiver dúvidas, ou quiser se vacinar, eu posso garantir a você que a minha equipe de médicos e de enfermeiros espalhados em 8 estados do Brasil são todas treinadas por mim, atualizadas por mim. Se você tiver dúvida, pode procurar, pode ir numa unidade nossa, pode falar por WhatsApp ou mandar sua dúvida aqui. E se falar meu nome, eu mesma respondo.